Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, muitas pessoas se perguntam o que é o reino de Deus. A Bíblia fala muitas vezes a respeito do reino de Deus. Jesus Cristo mesmo inicia pregando e anunciando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então a pergunta que não quer calar é: o que é o reino de Deus? E por que a Bíblia fala tanto desse reino? Vamos lá. É interessante saber que o reino de Deus, ele acontece em dois estágios. Existe o reino de Deus no presente e existe o reino de Deus no futuro. Porque o reino de Deus, ele acontece hoje. O reino de Deus, ele existe hoje. E também há um reino de Deus no futuro. E nós vamos ver o que é cada um desses reinos de Deus. Vamos lá. Você vê muitas passagens, Jesus Cristo falando: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus fala a respeito de reino de Deus, ele está falando a respeito de pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. O reino de Deus nada mais, nada menos é do que o local ou a pessoa que faz a vontade de Deus. Então, o reino de Deus é onde as suas leis, é onde os seus preceitos, os seus princípios dominam, governam, onde a vontade de Deus ela é feita. Então, quando a gente fala que o reino de Deus é hoje, nós estamos dizendo, estamos falando de pessoas que vivem o reino de Deus. Quando eu falo que eu faço parte do reino de Deus, eu estou querendo dizer que eu tenho na minha vida um rei que é Deus. Eu digo que eu tenho um rei, que você tem um rei que não faz parte desse mundo. E que nós sabemos que o rei, ele é aquele que dita as regras. Ele é aquele que fala o que vai acontecer. O rei é o comandante maior. Então, quando nós dizemos que fazemos parte do reino de Deus, nós estamos dizendo que sobre a nossa vida, a primeira pessoa que tem, que dá a opinião, a primeira pessoa na nossa vida é Deus. Então, alguém que está vivendo o reino de Deus é alguém que está entregue totalmente para Deus. Não que ele não vai errar, não que ele não vá pecar, mas que a primícia na sua vida, ele coloca Deus acima de todas as coisas na sua vida. Antes de qualquer coisa nesse mundo, ele faz a vontade do Senhor. Mas eu falei que o reino de Deus, ele acontece em dois estágios. O reino de Deus presente, hoje, e o reino de Deus futuro. O reino de Deus futuro é o reino que Jesus fala também, está próximo o reino de Deus. Ou seja, ele está falando de um reino presente e ele também fala de um reino que virá. O reino de Deus no futuro é o reino de Deus em sua plenitude, em sua completude. É o reino de Deus quando ele chegará no seu estágio final, que é na eternidade, quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Então, o reino de Deus no seu estágio final é o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando estivermos juntos com o Pai, quando estivermos na Nova Jerusalém, quando estivermos sendo governados pelo próprio Deus. Então, o reino de Deus hoje, ele acontece na vida das pessoas que servem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Mas o reino de Deus no seu estágio final, na sua completude, na sua plenitude, acontecerá na eternidade, quando Jesus retornar para buscar a sua igreja, tá bom? O reino de Deus, ele acontece hoje na vida de quem serve a ele de verdade e acontecerá no futuro, na sua plenitude, quando Jesus estiver governando toda a terra. Porque a Bíblia diz: e haverá um novo céu
e uma nova terra. Então, o reino de Deus, ele é presente e ele também acontecerá em sua plenitude no futuro, tá bom? Espero que eu tenha sanado sua dúvida. Em muitas passagens, Jesus Cristo ele vai falar a respeito do reino de Deus, tratando também com parábolas. O reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo. Exatamente isso que nós falamos. O reino de Deus hoje, ele acontece na vida de quem serve a ele. E o reino de Deus no amanhã, no futuro, ele acontecerá na sua plenitude na vida de quem será salvo, tá bom? Então, até mesmo na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então, ele está falando ali, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele está já dizendo o que é o reino. O reino de Deus é a vontade dele sendo feita, tanto no céu quanto na terra, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.